Eu quero falar sobre alguns dos efeitos de Cristo em nossas vidas. E um desses efeitos que é fundamental para que a gente tenha uma vida reta, uma vida constante, uma vida que o cristianismo nosso não seja interrompido, que a nossa devoção não seja interrompida. Existem ou existe resultados em nós, de nossa fé, de nosso crer em Cristo, que vai promover em nós a capacidade de enxergarmos o seu propósito e andarmos em sua vontade. Eu quero começar com o texto aqui de Romanos, capítulo de número 10, o verso de número 11. Diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será o quê? Vamos ler todo mundo junto? Porque as Escrituras diz, o que diz? Mais uma vez, todo aquele não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus, gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Verso 13: porque todo aquele que o invocar o seu santo nome, será o quê? Salvo. Vamos orar? Ó Deus, Tu podes nos orientar pela Tua palavra, Pai. O Senhor pode, ó Deus, nos fazer compreender todas as coisas pelo poder de Sua palavra. Ó Deus, só o Senhor pode trazer clareza ao nosso entendimento, nos fazer enxergar aquilo que devemos enxergar. Tira de nós, ó Deus, todo o embaraço, tudo aquilo que tão de perto nos coloca, ó Deus querido, confusos. Ó Deus, hoje aqui neste lugar, nos faça compreender, ó Pai, a grandeza destas coisas. Ó Deus, nos faça andar, ó Deus, conforme a grandeza da Tua palavra. Nos orienta, Deus, nos conduza, Pai, enquanto eu falo do Teu Evangelho. Permita que os meus irmãos sejam esclarecidos, elucidados, chocados, transformados, tudo pelo poder da Sua palavra, Deus, pois só o Senhor poderá fazer isso, Pai. Ó Deus, manifesta em nós uma tão grande misericórdia, de tal maneira, Deus, que possamos, a partir de agora, andar de uma maneira que nunca andamos antes, que possamos, ó Deus, caminhar de uma maneira que nunca caminhamos antes. Deus, nos instrui aqui neste lugar, por amor de Ti, em nome de Jesus. Amém. O versículo de número 11, o apóstolo Paulo está citando Isaías, tanto no capítulo 28, como ali por volta do capítulo de número 29, que ele dá instrução sobre a pedra fundamental. Ele diz que colocaria em Sião uma pedra, que esta pedra era uma prova, uma pedra aprovada,
uma pedra de esquina, em que aquele que estiver nele bem firmado, aquele que crê nele, não será confundido. Olha o verso de número 11, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Fazendo menção ao contexto pela qual Paulo escreve isso, que a própria carta em geral de Romanos quer deixar bem claro para cristãos judeus que também o Senhor salvaria gentios, aqueles que não eram judeus. A carta de Romanos gira no contexto entre Deus mostrar para os judeus que é salvo é aquele que crê no nome de Jesus. É por isso que ele insiste em dizer que todos pecaram. Quando ele está dizendo ali todos pecaram, ele está mostrando para os judeus: olha, você acha que vocês não têm pecados, mas todos estão debaixo da mesma condenação. E ele começa a querer aproximar a consciência dos judeus de uma consciência pecadora, bem como os gentios. E aqui ele sempre vai similar a figura do gentio ao personagem grego. Sempre ele vai dizer que não há distinção entre judeus e gregos, porque gregos era o maior exemplo de pessoas, dos gentios, daqueles que eram não cristãos e tinham em volta da sua cultura somente a filosofia e a mitologia, enquanto os judeus tinham a crença no Deus vivo. Então toda a carta de Romanos é para dar uma resposta a isso. Aí ele cita Isaías, dizendo: olha, vai ser colocada essa pedra. Se você ler Isaías 29, Isaías 49, Jeremias, o capítulo 17, o mesmo Paulo vai dizer em Romanos, ele vai citar esse versículo de novo, olha, no Romanos capítulo 9, o verso de número 33. Romanos 9, 33. Diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião o quê? De quê? De tropeço, é uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Então entenda a ótica de Deus. A ótica de Deus é manifestar o Senhor Jesus Cristo. Era para estabelecer uma pedra. Imagina que na teologia judaica é como se houvesse um caminho já plano. Havia uma topografia na teologia judaica já plana. Todos concordavam dentro do judaísmo, da base teológica dos judeus. Os fariseus, os escribas, os saduceus, essênios, várias vertentes dentro do cristianismo, ou dentro do judaísmo, voltavam os olhos para uma mesma topografia, o mesmo horizonte teológico. E eles, de uma forma conjecturada, eles andavam sobre essa teologia de olhos fechados. Eles sabiam aonde estava isso, o que era aquilo. Eles tinham uma teologia toda formada. Agora imagina que numa estrada boa, toda arrumada, os motoristas aí, quando você tem aquela estrada boa, e no meio da estrada, uma baita de uma pedra fincada, aparecendo no meio da estrada. Agora imagina você em uma rodovia de madrugada, com essa estrada lisinha e no meio dela uma pedra. Agora imagina você de madrugada sem farol. O que você acha que vai acontecer com você nessa pedra? Então todo o ensino judaico, todo o ensino religioso era um campo reto, era uma estrada reta, em que eles transitavam sobre aquilo com muita tranquilidade. Porém o Senhor Jesus aparece como uma pedra, bem na curva, porque ele é uma pedra de esquina. Isaías chama ele de pedra de esquina, pedra de curva.
Então você tem um caminho reto, plano. Você passa pelaquela esquina todo dia, de olho fechado. Um belo dia, tem uma baita de uma pedra. Você está andando a pé ali no escuro de madrugada, ela vai fazer uma coisa com você. Isso aqui, olha, verso 33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Lá em Isaías vai chamar de uma pedra de esquina, que vai pegar de surpresa. O escândalo aqui é isso aqui, ó. Uma pedra que te pega de surpresa. E todo aquele que nele crê não será confundido. Isaías diz que é uma pedra. Vamos ver lá em Isaías 26. Isaías 28, melhor dizendo. Isaías 28. O verso de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de quê? De esquina, que está bem o quê? E o que mais? Fundada. Aquele que crê, não se apresse ou não seja tropeçoso. Ou como diz a própria tradução de Paulo, não seja confundido. Entenda uma coisa, que os judeus então tinham isso, a teologia deles, a crença deles, estava tudo muito bem sem Jesus. Criam no Messias, que viriam da raiz de Davi, como um grande rei, queria tirar novamente Israel da mão de Roma. Eles queriam um homem forte e poderoso. Eles começam a esquecer do que Isaías havia dito, que agora esse que viria, Isaías 53 diz que ele era sem beleza e sem formosura. Davi era um homem belo, agora vem um que não tem beleza e nem formosura. Davi era um homem poderoso, um homem ovacionado, aí agora vem esse cujas pessoas viram o rosto. Davi foi um homem que derramou sangue, agora viria esse que derramaria o seu próprio sangue. Totalmente o inverso da estrutura proposta do triunfalismo judaico. Davi entrava em Israel montado em um cavalo, ovacionado por todo o Israel, dizendo: olha, Saul derrubou 1000, mas Davi foram 10.000. Agora esse outro que vem, entra em Jerusalém pelas portas do desmerecimento, montado em uma jumenta. E quando o povo começa a ovacioná-lo, um pequeno grupo, ou aqueles que estavam acompanhando o seu ministério, começam a ovacioná-lo. Quando dizem para ele: olha, o povo está te exaltando, ele diz: se eles não clamarem, as pedras clamarão. O Senhor Jesus, ele é um grande tropeço para a vida de todo religioso. Toda a teologia, eu vou dizer, toda a teologia fundada no conceito doutrinário, histórico individual, toda a teologia formada por ideologias doutrinárias, vou citar para você, o tradicionalismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, todas essas vertentes, bem como catolicismo, bem como qualquer outra teologia religiosa no mundo, todas tropeçam em Cristo.
Todas. Funciona mais ou menos o seguinte: você está criando alguma estrutura, criando algum plano, algum projeto. Pensa assim, para você entender como funciona. Você está criando um plano, um projeto. Só que você tem uma situação que toda vez que você está construindo esse projeto, você esquece dessa situação. Volta e meia você está construindo um plano, mas tropeça nessa situação. Aí, vamos supor, eu estou pensando em viajar, mas eu tenho uma consulta marcada. Aí eu digo, não, esse mês eu vou viajar e tal. Aí minha esposa fala assim, olha, mas você está esquecendo da consulta. Aquele plano meu foi frustrado, porque tem uma situação no meio. Eu tropecei naquilo. Ou eu estou planejando alguma coisa, fazendo coisas no meu trabalho, só que tem circunstâncias que eu não observo, e eu acabo tropeçando naquilo, e eu não consigo ir até o final com aquilo, porque existe uma estrutura que eu não observei, que aquilo me faz tropeçar, e aquilo que eu estava conduzindo não pode ser concluído. Quando diz que Jesus é a pedra de tropeço para toda a religião, é que eles estão construindo teologias e condutas de vida, e eles não observam que tudo isso precisa estar nivelado em Cristo. Se estiver abaixo de Cristo, Cristo se torna um objeto de tropeço. Quando você está na sua casa, aí a criança deixa lá um brinquedo, um sapato, ou o marido também que deixa sapato que nenhuma criança deixa, né? Quando você está transitando na casa e tropeça naquilo, o que você faz? Ou você pede para ir pegar, né, e guardar, ou você tira do lugar, não é assim? Só que Isaías diz que é uma pedra que está bem firme, não tem como eles moverem isso para lado nenhum. Então, toda vez que eles transitarem por ali, eles vão tropeçar. Então, toda a doutrina que não é nivelada ao nível de Cristo, vai tropeçar nela. E Paulo começa a tratar uma coisa com os romanos, judeus, aqui, que eles não faziam ideia da profundidade. Ele chega a dizer em Romanos 8, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso de número 2, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ele começa a dizer assim para judeus que agora receberam a Cristo, mas ainda preservavam circuncisão, preservavam o calendário judaico como forma de salvação, de se livrar da condenação. Aí ele diz assim, ó, ele coloca uma pedra e diz, só há salvação em Cristo Jesus, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Cristo é a grande pedra de tropeço para toda teologia, para toda religiosidade, tanto coletiva como individual, para toda denominação. Se ele não for nivelado em Cristo, é uma pedra de tropeço. O verso 33 do capítulo 9 de Romanos, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Vá comigo aqui, olha, em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Primeira Timóteo, capítulo de número 6, olha o verso de número 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, senão conforme as sãs palavras de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, o que ele é? Soberbo, que mais? Nada sabe, mas delira
acerca de questões e contendas de palavra, nas quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas, contendas de homens o quê? Corruptos. Corrupto de quê? De entendimento e privados do quê? Da verdade, cuidando que a dedicação ou a vida de piedade seja causa de ganho ou lucro. Ele diz: aparta-te dos tais. O verso 3 e 4 diz que a doutrina tem que ser conforme as sãs palavras de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser o mais exemplificativo possível. Lembra que eu disse que a teologia é uma plataforma para os religiosos plana? Veja, por exemplo, a teologia da prosperidade. É uma teologia que 99,99% das instituições religiosas aprovam e passeiam por ela da mesma forma, cada um com um discurso elaborado, mas o final é o mesmo. Quem nunca viu aqui, ou nunca participou, ou ouviu uma pregação, que o final dela era me extrair dinheiro? Aí você pode passar por qualquer denominação, mais cedo ou mais tarde, eles vão concordar nisso. Eu já vi pregadores e pastores que antes, quando era mais novo, quando tinha barba, quando tinha bigode, falava contra a teologia da prosperidade. Depois de velho, que andou o mundo, leu livros de ministros da teologia da prosperidade, agora aderem a tal teologia. Só que eles não estão preocupados que seja conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sempre vai ter um autor falando assim: os 5 passos da vitória, 5 estratégias de um homem vencedor, 5 meios ou 7 meios, tem os números, né? As 7 ferramentas de um empresário de Deus. Tem Bíblia da teologia da prosperidade, da batalha financeira. Então a grande maioria, ainda que não admitam, de alguma forma, concorda com aquilo. A prova, toda campanha que você participa e no final você recebe um envelope para justificar um meio pela qual Deus vai te abençoar, tudo isso está envolvido a teologia da arrecadação. Em outras teologias, teologia do óleo ungido, a teologia da água consagrada, a teologia do Monte Santo, todas elas estão baseadas no achismo teológico, ou nessas vertentes extraídas de vários ramos. Só que é o seguinte, eles dizem na teologia, o exemplo, a teologia da prosperidade, diz que você tem que ser rico. Crente bom é o crente rico. Que Deus te chamou por cabeça e não por cauda, não é assim? Deus te chamou por... Eles viram e falaram assim, ó, Deus vai te prosperar porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Olha a prova de que Cristo é pedra de tropeço. Vai lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Preste bem atenção nisso. Eles dizem para você assim, ó, Deus vai te colocar por cabeça e não por causa. Aí o funcionário olha para o patrão e fala assim, hoje você deixa de ser cabeça. Aí ele acha que ele vai assumir, né, e ele vai tomar o mundo nas mãos. Só abrir um parênteses, eu conheci um cara,
ele foi tão minado com isso, que ele estava dirigindo o carro dele, ele parou perto de uma agência, tirou do porta-luva um óleo ungido, entrou dentro da agência e começou a lambrecar um carro que estava lá dentro. E ele foi, aí o rapaz estava com ele e perguntou assim: o que você está fazendo? Ele: estou tomando posse desse carro. O vendedor falou: posso ajudar? E ele, falando em línguas, e lambrecou o carro da agência todo com óleo, tomou posse. Isso deve ter por volta de uns 5 anos. Essa é a situação. Por que colocaram na cabeça dele que ele vai ser cabeça e não cauda? Olha o verso de número 13, Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará aonde? E nem, receba isso aí. Aí vai dizer aqui, ó, a circunstância: quando? Que te ordeno hoje para guardar, e até aí moleza, porque tem gente que acha que mandamento é um conjunto de regras, leis e normativas institucionais, talvez regimes de uma denominação, que ele se aplica, e aí ele vai entender que ele está o quê? Estou obedecendo os mandamentos. Lembra do jovem rico? Olha o jovem rico: o que devo fazer para herdar os céus? Aí o Senhor Jesus: obedece o quê? Os mandamentos. Não matarás, não dirás falso testemunho. Ele fala: isso aí eu faço desde menino. Aí diz o texto que o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, disse para ele: então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e... Sabe do que Jesus estava falando? De renúncia. E por que o Senhor Jesus poderia falar de renúncia com tanta propriedade? Porque nós cantamos aqui Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Ele abriu mão. Ele virou para o jovem rico: abre mão de sua riqueza. O jovem rico foi embora. O Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória, para benefício próprio? Não, para salvar aquele rico que estava indo embora. Então tem gente que acha que guarda os mandamentos. A denominação tal não pode ver televisão. Ele acha que ele merece o céu porque na casa dele não tem TV. A denominação tal fala que não pode usar bermuda, os homens ou as mulheres não podem usar calça. Ele obedece. Aí ele diz: não, eu mereço o céu porque eu sigo a RI da minha igreja. E de uma maneira geral tem o tal do dizimista fiel, que esse é uma das piores pragas religiosas que existe. Esse dizimista fiel é o tipo do cara mais arrogante que existe, que ele oferta e dizima nas denominações, e na hora que o caos acontece na vida dele, ele fala: não aceito isso porque eu sou servo de Deus. Não é assim? Não aceito isso. Sou dizimista fiel e não aceito isso na minha vida. Então eles acreditam que serão cabeças por causa dessa instrução, dessa topografia em que, aí você está na denominação A, não gostou de lá, vai para outra, eles estão pregando a mesma coisa, porque a topografia é a mesma, só muda um pouco uma coisa aqui, outra ali. Isso quando eles não convidam um pregador, que é uma patrola daquelas caras que vem, coloca tudo nivelado e todo mundo acha que está obedecendo. Só que olha o que diz Deuteronômio 28, no versículo de número 1, para quem quer ser cabeça: e será que se ouvides o quê? Teu Deus, tendo cuidado de guardar quantos? Quantos mandamentos? Todos os seus mandamentos. Se alguém acha que esses mandamentos é um conjunto de normas da lei, as escrituras diz que se alguém tropeçar em um tio da lei, tropeçou nela toda. Agora eu vou perguntar: quem dos que estão aqui dentro, ou dentro das denominações, ou dos judeus contemporâneos ou históricos, qual homem que cumpriu, qual dos homens teve a capacidade de cumprir todos os mandamentos? Moisés?
Josué? Calebe? Quem? Nenhum deles. Tenha o cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre o quê? Todas as nações. Qual dos homens seriam exaltados sobre todas as nações? Que tipo de glória esse homem adquiriria? Vamos pensar. Quem é que ouviu a voz do Senhor e guardou todos os seus mandamentos? Vai comigo em Isaías. Isaías, capítulo de número 50. Lembra que Isaías profetizava sobre Cristo? Isaías 50, verso de número 4. Isaías 50, verso de número 4. O Senhor Jesus me deu uma língua erudita, o Senhor Jesus me deu uma língua de entendimento, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Olha o que vai dizer sobre Jesus. Ele me desperta todas as manhãs. Isso aqui está falando do desenvolvimento de Cristo. Desperta-me o ouvido, para que ouça como aquele que aprende, ou como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová abriu os meus ouvidos, e eu não fui o quê? Rebelde, e eu não me retirei para trás. Isaías está profetizando acerca de Cristo. Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o quê? O que Jesus fazia sempre? O que agrada ao Pai. Ele não fez uma vez, ele não fez duas, ele não fez três, ele não fez um tanto e tropeçou nenhuma e depois começou a fazer outro tanto. Não é assim que as pessoas pensam que era possível viver na lei? Ele agradou o Pai em tudo, sempre faço o que lhe agrada. Aí em Deuteronômio 28, ele está dizendo, olha, Deuteronômio 28, 1, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Filipenses capítulo de número 2, vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, que ele foi obediente até o quê? E morte de cruz. Mas depois continua, vai lá. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 8. Filipenses 2, 8. E se achando na forma de homem, o que ele fez? Sendo obediente até quando? E morte? Ele obedeceu o Pai em tudo, sim ou não? Quanto tempo? Até a morte. Olha o verso de número 9. Pelo que também Deus o quê? O exaltou. Está vendo Deuteronômio 28, diz que aquele que guardar todos os mandamentos, Deus o exaltaria sobre todas as
nações, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? Sobre todo o... Olha para você ver como é sobre todas as nações, para que ao nome de Jesus, todo o joelho dos que estão nos céus e aonde? Na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é quem? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí ele descreve, depois você lê Deuteronômio 28, olha, vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do ventre, ou seja, aqueles que ele gerar, e nós fomos gerados por ele, e somos benditos porque fomos gerados por ele. Bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Ou seja, ele veio à terra como bendito e voltou aos céus como bendito do Pai. Em tudo que ele tocou foi bendito. Aí depois chega lá no versículo que nós lemos, que Deus, ele te colocará como cabeça e não por cauda. As escrituras dizem que a igreja é o corpo e Cristo é quem? A cabeça de todo o corpo. Deuteronômio 28 está revelando Cristo. Só que todo mundo está criando uma teologia plana e concorda que ali está falando para nós. É nós que vamos virar cabeça, né? Aí o cara levanta, estufa o peito e agora eu sou cabeça e não sou cauda. Ele começa a ficar um espiritualista arrogante. E aí chega no meio de toda essa teologia, eles tropeçam em quem? Em Cristo, que é uma pedra de esquina e de escândalo, porque era para falar que Cristo é o cabeça da igreja, porque ele que obedeceu todo o mandamento que o Senhor ordenou, não tropeçou sequer em uma da sua lei ou mandamento. Diz em Mateus, ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir a lei. O que ele está dizendo? Ninguém pôde cumprir essa lei, eu desci em carne, habitei entre vocês e cumpri toda a lei.